Eu quero fazer uma leitura bíblica com você, e esse texto é um texto conhecidíssimo, e eu gosto muito de pregar sobre ele, mas eu quero dar uma abordagem diferente hoje. Ele está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, acompanhar, Evangelho de Lucas, capítulo 5. O texto diz assim: um certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Eu quero que você vá imaginando aí na sua mente, enquanto você lê comigo. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando redes. Entrou em um dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então eles fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você pode dizer amém? Eu sei que é um texto muito conhecido da palavra de Deus. É um texto que você já ouviu várias pregações sobre ele. E em geral nós pregamos a respeito de quão oportuno foi quando Pedro tem um espaço em seu barco, e por ter um espaço em seu barco, ele permite que Jesus entre, e assim que Jesus entra, então o milagre vai acontecendo, começando nele e depois vai passando para o restante. Mas eu quero que você olhe por um outro lado. Nós temos muita dificuldade quando nós vivemos, dificuldade que eu digo de admitir, de abrir, de que nós estamos vivendo um tempo de escassez, de batalhas, perdas, de dor. É muito melhor, claro, quando nós temos conquistas, felicidade, bênçãos, porque então compartilhamos, batemos no peito, contamos a vitória. Isso empolga alguns, dá inveja em outros. Mas quando nós estamos vivendo um momento de escassez, um momento de dor, um momento de tempos difíceis e de crise, é muito complicado de nós compartilharmos. Nós nos fechamos e tentamos enfrentar a crise de uma maneira sozinhos. Às vezes, por já compartilhar com alguém tantas vezes a respeito das nossas crises, quando a gente vive ela de novo, a gente fica sem graça de falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Então são dificuldades que nós vivemos, e atualmente nós vivemos tempos de crises. É uma crise velada para alguns setores, para outros é uma crise escancarada, mas nós vivemos crise. E às vezes nós estamos vivendo crises pessoais também, não só no setor econômico, mas nós vivemos crises pessoais, crises no casamento, crises com filhos, crises pessoais, crises muitas vezes até mesmo no nosso intelecto. Sabe, o que eu vou fazer da minha vida? Alguns estão na crise chamada crise dos 40, cheguei nos 40 e agora que não consegui fazer nada, e o que vai ser da minha vida, e será que eu estou na metade da minha vida, e o que eu conquistei? Crises. E essas crises, elas podem, como eu já falei aqui, abarcar várias áreas da nossa vida, inclusive o nosso trabalho.
inclusive nossa empresa, inclusive os sonhos que você tem. O fato é de que Pedro e seus colegas de trabalho aqui eram pessoas experientes no que faziam, capacitados naquilo, eles tinham know-how, eles tinham conhecimento do que era a pesca. Mas naquele momento da vida, quando Jesus está chegando, eles tiveram uma noite difícil, eles tiveram uma noite de fracasso, eles não tiveram a noite que eles queriam ter, eles estavam ali cansados, sem recursos, sem perspectiva, eles estavam num dia não muito bom. E eu entendo de que quando nós expandimos isso aqui para a vida, às vezes nós estamos vivendo esse momento, mas não por causa do dia que passou, mas do mês que passou, desse último ano que passou. Sabe por quê? Às vezes isso aqui é uma representação da nossa família, e de que a gente tentou a noite inteira, a gente tentou uma vida, a gente tentou os últimos anos, a gente tentou o último ano, a gente tentou esses últimos 6 meses, mas parece que estamos vivendo uma manhã de fracasso, aquele momento em que você não sabe nem o que fazer para resolver os problemas que vão se acumulando. E não importa, gente, você pode ser um bom conhecedor do teu negócio, você pode ser um bom pai, você pode ser uma boa mãe, independente do setor, você pode ser bom naquilo, você pode ter tido sempre êxito com os teus filhos, e neste momento você está tendo um problema sério com eles. Você sempre pode ter sido o melhor marido, a melhor esposa, mas neste momento você não consegue mais se comunicar, parece que o outro não te entende, e tem algumas atitudes que você diz: meu Deus, não parece a pessoa com quem eu casei. Você pode ser expert naquilo que você faz, mas os negócios não vão, não vende, não te pagam, não abre a porta. Existem momentos em que não importa o quão bom você seja, o momento é contrário, e a culpa não está relacionada a você diretamente, mas a circunstância. E nós temos que ser bons em discernir isso, porque às vezes nós somos experts em culpar a situação quando o problema sou eu, e às vezes eu culpo apenas a mim quando a situação é que é culpada. Por isso que eu preciso de discernimento, porque há pessoas cuja autoestima já está lá no chão, e é uma pessoa que tem um problema de autocomiseração, então tudo que acontece, o problema é geral, mas eles: não, sou eu, a maldição sou eu, é eu que tudo que eu faço dá errado, sou eu que tenho que ir embora, sou eu devia morrer mesmo. A pessoa tem autocomiseração, ela acha que tudo é ela, mas tem outro que o ego é tão gigante, que o problema é ela e ela não vê. Jonas era um problema dentro de um barco, a história de Jonas e o grande peixe. Ele estava trazendo problema para todo mundo, mas no momento que ele foi confrontado, ele disse: não, o problema sou eu. Se até um profeta fora da presença de Deus consegue admitir que o problema era ele, a gente está muito mal de não conseguir perceber quando nós estamos errados. É preciso que a gente entenda também, saiba fazer esse discernimento. E há problemas que são prolongados, complexos, extrapolam as nossas habilidades, as nossas forças, e essas situações, elas exigem um poder maior, um poder sobrenatural, e é por isso que você está sentado aqui para ouvir essa palavra hoje, porque aonde as suas forças não alcançam mais, aonde você não consegue mais, existe um Deus todo-poderoso, cujo braço é forte, para te levantar dessa situação, para entrar com providência, para mudar a tua história, para salvar o teu casamento, para salvar os teus negócios, para te dar a motivação que você precisa. Aleluia. Eles estavam, depois de uma noite frustrante, se sentindo fracassados. Como nós nos comportamos diante da crise? Como a gente se comporta depois de viver um momento como esse, de perdas, de investimento, e você não consegue o retorno do teu investimento? Eles desceram do barco, e eles estavam lavando as suas redes, e o ato de lavar as redes fala muito. Eles entenderam que naquele dia não dava,
Mas isso não significa que eles desistiram de tentar pescar. Sabe, amados, enquanto algumas pessoas encostam o barco, deixam as redes lá com todas as tralhas que foram pegadas e abandonam o barco, existem algumas pessoas de atitude que mesmo depois de tanta frustração, de tanto problema, de tanta aflição, está todo mundo dizendo assim: abandone isso aí, vai trabalhar com outra coisa, mas você está lavando redes. Alguém diz: larga esse homem, larga essa mulher, mas você continua lavando redes e diz: hoje foi difícil, essa semana foi difícil, mas eu acredito que alguma coisa vai acontecer. É quando você ainda acredita, é quando você ainda aposta, é quando você depende de um milagre, mas a tua parte você faz, que é tirar as tralhas. Porque eles jogaram as redes, eles pegaram muita coisa que não prestava, porque não era peixe. E assim é na vida. Nós passamos por momentos difíceis em que a gente traz para dentro do nosso barco muita porcaria, muita coisa que não presta. Nós trazemos informações ruins, nós trazemos perspectivas ruins, nós trazemos palavras ruins. E é necessário que a gente tire um tempo para lavar redes, que a gente tire um tempo para tirar aquilo que às vezes fica preso em você, porque uma rede suja muitas vezes pode impedir você de ter sucesso naquilo que você está buscando. Eles desistiram do seu projeto, eles estavam esgotados naquele dia, o mar não estava para peixe. Agora, o que nós fazemos quando parece que não vai a coisa? Você pode sentar, murmurar, chorar, lamentar, pode blasfemar, você pode fazer um monte de coisas, ou você pode buscar uma solução. Eu fico imaginando apenas Jesus chegando, entrando num barco, e eles dizendo assim: olha, por hoje não quero mais nem saber de nada. Mas eles tinham disposição e disponibilidade para ouvir uma palavra. É quando você chega no final da quarta-feira, ali por umas 5 horas da tarde, você diz assim: tudo que eu quero é ir para casa hoje, não falar com ninguém, não ver ninguém, eu quero dormir, eu quero, sabe, tem uma lista de desejos às vezes num dia difícil, né? Mas alguém te convida para vir no culto, e talvez você chegou aqui e a tua noite foi uma noite difícil, e para algumas pessoas que estão aqui, exatamente a noite foi difícil. Você não dormiu, ou ficou pensando como resolver um problema. Para alguns, a noite difícil corresponde à semana que passou, corresponde ao mês que passou, ou os últimos meses, em que tudo estava tão difícil, mas hoje você veio ouvir uma palavra. Jesus chegou ali naquele lugar, diante daquele fracasso daquele momento, diante daquele fracasso, eles não abandonaram o barco, eles não abandonaram as redes, eles estavam ali e uma grande oportunidade apareceu. Às vezes, em meio à dor, às vezes, em meio às perdas, às vezes, no meio de uma frustração que você está vivendo, uma grande oportunidade aparece. Se eles tivessem tido uma grande pescaria, eles tinham saído antes daquela praia, eles já estariam vendendo peixes lá no centro da cidade, mas a frustração fez com que eles estivessem ali, porque tentaram até o último. Agora estavam lavando redes, a atitude de limpeza deles, a atitude de tirar o que não presta, atrasou-lhes de maneira que eles estavam no ponto certo, e Jesus chega sempre na hora certa. E quando Jesus chega, a frustração e tudo aquilo que Satanás talvez até tenha tentado gerar para roubar deles, para acabar com eles, foi a oportunidade para Jesus chegar com uma palavra de vida, com uma palavra de prosperidade, com uma palavra de restituição na vida daquelas pessoas. Aleluia. Não importa o quanto o inimigo trabalhe para roubar de você, não importa o quanto ele faz, se você permanece focado, você pode até estar frustrado com os últimos acontecimentos, mas não deixe as redes por lavar. Não deixe de vir à casa de Deus, não deixe de acreditar na palavra do Senhor, não deixe,
porque o timing de Cristo é perfeito, e até mesmo as frustrações te levam até o lugar da vitória. Diante do fracasso, eles estavam lavando redes. A atitude que Jesus teve em relação a eles, sempre Jesus vai intervir com a sua soberania, com o seu poder e com o seu milagre, aonde nós não temos mais recursos. É isso que ele faz. Jesus faz uma leitura daquela situação. Ele nos olha e ele sabe exatamente quem somos e o que estamos vivendo. Ele entra no barco. É necessário permitir a entrada. Gosto muito da palavra que está escrita em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Essa palavra não foi dita para quem desconhece a palavra, essa palavra foi escrita para a igreja, para quem conhece, para quem está aqui, porque muitas vezes nós não temos espaço para ele entrar. Então ele entrou no barco, então ele trouxe uma palavra, e ouvindo a palavra, Pedro motiva-se a acreditar na ordem que vem em seguida. Você nunca vai conseguir a instrução que você precisa longe da palavra de Deus, entenda isso. A instrução que você precisa está na palavra. Muita gente promove de que não preciso igreja, mas perceba, aonde Jesus estava, com uma multidão ao redor, com a disponibilidade de Pedro em recebê-lo no barco, foi ali que uma palavra foi liberada, uma direção foi liberada. Por que Pedro motivou-se a ouvir a voz de um carpinteiro, dizendo para ele onde jogar as redes e a hora de jogar as redes? O que faz uma coisa dessa, se não é a palavra que ele ouviu no barco? Sabe o que nos faz ir de vitória em vitória? É a palavra que você ouve aqui na quarta-feira, é a palavra que você ouve no domingo, é a palavra que você ouve no start, é a palavra que você ouve na reunião. Quando nós estamos juntos, então Deus libera palavras, e alguma dessas palavras você diz assim: uau, isso aqui é uma chave, isso aqui abre portas, e você começa a se mover pela palavra. Agora eu digo, quantas vezes nós não recebemos essa instrução, porque não buscamos, e porque não temos disponibilidade de receber. Pedro só foi em direção ao seu milagre, porque ele ouviu a palavra. Por isso, às vezes, eu sei que é difícil, e gente, se tem dia que a luta se levanta, é dia de culto. Em dia de culto acontece de tudo. Chegou um tempo na minha casa que às vezes aconteciam umas coisas, a gente olhava para outros assim: dia de culto, dia de culto. Era essa forma de dizer assim, ó, tá sacando que Satanás está tentando colocar um contra o outro, fazer alguma coisa, fazer a gente perder a bênção. Dia de culto, porque a guerra não é aqui dentro, a guerra é até você chegar aqui dentro. A guerra não é enquanto você está aqui, a guerra é quando você sai daqui também. Ele não quer que você chegue. Então aquela pessoa que você diz assim: vamos marcar, um dia ela não marca, ela aparece na tua casa, quarta-feira, que você diz: hoje eu não falto por nada. Quarta-feira ela aparece na tua casa. É no domingo pela manhã que você fez um monte de propósitos e diz: não, eu quero entregar minha manhã para Deus, eu passei uma semana que eu preciso disso. E aí alguém te passa um WhatsApp dizendo assim: e aí, bora fazer um churrasco hoje? Estou indo aí já, tua casa. E aqueles momentos que você vai perceber que tem alguma coisa espiritual. Eu posso entender às vezes até que pode acontecer, claro que pode, mas você entende que toda quarta tem alguma coisa, que todo domingo tem alguma coisa. Você faz o propósito de vir na quinta-feira para o estudo da palavra, mas nunca dá. Sempre o inimigo está tentando encher teu barco com alguma coisa para você não ter espaço para Cristo. E é interessante dizer que as pessoas dizem assim: ah, mas é igreja. Mas quando a gente sai, a gente quer a proteção de Deus em tempo todo.
o entregar é complicado, mas o receber, ô Senhor, estamos aí, estamos recebendo. Mas o que você tem para entregar? O que você pode entregar? Pedro não tinha peixe para entregar. Ele não tinha peixe, ele não tinha muita coisa para entregar, mas ele tinha um barco. E ele tinha tempo. E ele entrega o seu tempo, ele entrega a sua disponibilidade, ele entrega o seu barco, e uau! Sabe o que é gostoso? É quando você faz uma entrega sem expectativas do que pode vir, mas você faz de coração. Uma breve história para quem conhece Gênesis aqui já vai entender o que eu estou falando. O primeiro livro da Bíblia fala de uma mocinha que ela sempre buscava água, era o seu serviço, e então ela buscava água para sua família. O serviço das mulheres em geral era buscar água e rachar lenha. Isso aqui era cultural, tá, gente? Cultura. E elas é que buscavam as águas. E essa moça chamada Rebeca sempre buscava água para sua família. Mas um dia, alguém de uma linhagem muito especial, riquíssimo, estava precisando de uma esposa. O seu pai Abraão disse para o seu servo: você vai buscar uma esposa do meio do meu povo, e você vai trazer a melhor esposa para o meu filho. Eu entendo que isso é um pouco assustador para a nossa cultura, né? Porque tu e esse servo tinha que ter um alinhamento muito legal, né? Que já pensou teu pai pede para o teu amigo trazer uma esposa para você, e tu ficou devendo para esse amigo, fez alguma coisa muito ruim para ele, diz assim: pode deixar que eu vou trazer uma esposa boa para ele. Mas não é o caso, não é o caso. Eliezer, ele fez uma oração e disse assim: Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. A moça que tiver disposição de me dar água quando eu pedir, mas oferecer não somente para mim, mas oferecer também para esses 10 camelos, irmão, 10 camelos, irmão, 10 camelos, um camelo sedento, alguém já falou que pode beber até 100 litros de água, 1000 litros, e não é 1000 litros assim, liga ali o motorzinho para puxar água, era jogar o balde, trava, pega o balde, enche o coxo, de novo. Este homem tinha muita fé. Por que ele me faz um propósito desse? Essa moça não sabia de nada. Ela chegou lá, ela viu ele, que era um viajante. Ela oferece água. Quando ele está bebendo água, ela disse assim: vou dar água para os teus camelos também, posso? Naquele momento ele já entendeu de que era a mulher que Deus tinha escolhido para o seu Senhor. Ela não sabia quem ele era, ela não sabia que um dos homens mais ricos daquele Oriente estava aguardando para ser seu marido, e ela nem imaginava que naqueles 10 camelos, os 10 camelos estavam cheios de riquezas para ela não sabia, mas ela ofereceu água, ela ofereceu de fazer todo aquele serviço sem saber de nada, mas por ser disponível e por ter espaço para a bondade, para o amor, para a solidariedade, ela ganhou toda a riqueza que estava naqueles 10 camelos, e o seu nome entra para a história, como a mãe que teria os filhos de Israel depois, eu digo a matriarca no caso, né? Esta mulher entra para a história, por fazer algo sem que ninguém tivesse expectativa, e sem que ela tivesse expectativas. O que eu estou dizendo para você? As oportunidades sempre vão aparecer para ti, agarre elas, agarre as oportunidades. Quando alguém te convidar para estar na casa de Deus, venha. Se você tiver um ato de bondade para fazer, faça. Não, mas não vou ganhar nada com isso. Se esse é o teu pensamento, você já está errado. É entrega, isso é ser cristão.
Agora, quando eles têm a disponibilidade, Pedro tem, ele recebe uma palavra específica: vai para o mar alto, lança tuas redes. A palavra de Deus veio para mudar a história dele. Agora eu quero dizer para você, o que mudou? O mar era o mesmo, as redes eram o mesmo, o barco era o mesmo, o pescador era o mesmo, tudo a mesma coisa. O que não era a mesma coisa era a força deles, era a vontade deles, né? Porque depois de tu pescar, ou tentar pescar, e não pegar nada uma noite inteira, o olho deve estar aqui inchado, cansado, só estava terminando de lavar as redes, queria ir para casa, porque eu quero esquecer desse dia, eu quero descansar, eu quero dormir. Aí agora ele te manda para o mesmo lugar, com as mesmas condições, na verdade condições até piores para a pesca, e ainda com toda essa frustração. Meu amigo, às vezes Deus vai liberar uma palavra, seja aqui num Four Hands que você veio aqui, que foi tremendo esse último, né? Todos são, né? Mas sempre vai ficando melhor. E aí Deus te deu uma direção, uma palavra tremenda. Aí você olhou para o lado, é a mesma mulher, é o mesmo homem. Vocês vão voltar para a mesma casa, para os mesmos filhos, para o mesmo problema, para a mesma conta, para o mesmo tudo. E tu ainda tem o teu cansaço de dizer assim: meu Deus, já não aguento mais essa criatura. Mas você recebeu uma palavra, você recebeu uma direção da parte de Deus. Toma essa palavra e vai, porque Deus vai restaurar o teu casamento. Toma uma palavra e vai, porque Ele vai fazer um milagre. Vai ter peixe que nunca teve. Às vezes nós esperamos que uma coisa muito louca aconteça. Vai acontecer quando você acreditar. Vai acontecer quando você se mover. Vai acontecer. Gente, Jesus não é poderoso? É. Jesus não é Deus de milagre? É. Por que Ele não fez o peixe pular dentro do barco ali? Eles só pegaram o peixe e foi embora. Porque é assim que a gente pensa as coisas. Ah, pastor, mas eu já vim aqui, no culto, por que tudo já não melhorou na minha vida? Sabe como as pessoas querem? Elas querem vir num culto, não mudar de vida, mas encostar o seu barquinho e Deus encher ele de peixe. E dizer: vai para casa, filho, desfruta, vende todos esses peixes, vai para, vai viajar, vai curtir e tal. Quando tu precisar de outra bênção, tu volta aqui. Isso é a ideia que as pessoas têm. A igreja não é um local para a gente vir buscar a bênção. É um local que te ensina a ser bênção. É um local onde Deus te alinha, onde Deus tira o que não presta, onde Deus te prepara para a eternidade, onde Deus te prepara para você ser melhor para o teu próximo. Tudo que acontece é para o próximo, não é nem para nós, é para o próximo. Por isso ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu vim aqui para Deus transformar esse homem, né? Ele quer transformar tu, porque através de você é o barco, você é a condução. E se você ouvir a palavra, e se você seguir a instrução, e se você se permitir, se você tiver disponibilidade para isso acontecer, cara, entrou tanto peixe naquele barco, mas porque eles seguiram a instrução. É preciso seguir a instrução, que quando estava tão cheio, Pedro teve que fazer assim: ei, venham aqui, porque tem bênção para vocês também. Você vai ser um abençoador, depois que Deus encher você. Ele quer encher você, Ele está enchendo você nessa noite, aleluia. Glória a Deus. E eu sei que parece muito louco, porque Deus dá umas instruções loucas para nós. Quando a gente lê Isaías, ali já dizia que, como uma raiz de uma terra seca, ele não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está falando de Jesus, profetizado 600 anos antes, de que as pessoas olhariam e não teriam assim, sabe? Ele está falando, mas... porque as pessoas imaginavam o Messias como um rei, como um grande, e aí ele vem humilde. Às vezes nós pagamos cursos caríssimos para ouvir uma pessoa falar de negócios e dar instruções, mas nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus que está dando direção. E o sucesso é garantido quando você segue a instrução da palavra.
Porque se Jesus não promover sucesso na tua vida, meu irmão, ninguém vai promover. Ninguém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é aqueles que trabalham. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não vai adiantar de nada. Então está vivendo momentos de crise, está vivendo um momento difícil, tá pastor, está difícil, é no casamento, é no trabalho, meu Deus, quanta coisa que aconteceu, seja a chuva, seja o plano econômico, seja aquilo que não dá, seja que, eu não sei o que está atacando você. O que eu sei é que Cristo tem uma palavra, mas para que ela aconteça, você precisa permitir que Ele entre, e não só permitir de que o Senhor entre, mas ouvir o que Ele vai te dizer. E está tudo bem se o Senhor disser, só receba peixes aí, né? Transfere isso, dentro dessa analogia, para aquilo que você espera. Mas às vezes Ele diz assim, vai e faça. Vai e toma essa atitude. Vá de novo, tente de novo. Ei, não é outro relacionamento, é esse. Eu quero restaurar, eu quero abençoar você. Mas é o mesmo barco. Eu estou no mesmo barco de novo. Só que antes você não tinha uma direção e uma palavra. Agora você tem a palavra do Senhor dizendo para você o que fazer. É diferente quando você tem palavra. É diferente quando Ele está no negócio. E terminando aqui, Pedro tem uma reação. Ele não questiona. Ele pega aquela palavra. Ele até ensaia um questionamento, né? Quando ele diz assim, Senhor, havendo a gente tentado a noite inteira. Mas talvez o que ele fala é apenas para ilustrar o quanto ele tinha acreditado naquela palavra. Porque eu sempre interpretei isso muito assim, mas é que a gente tentou já, né, a noite inteira, né, e eu sou pescador, e tu trabalha com o que mesmo? Madeira? Então eu acho que tu não entende muito de mar, e eu sempre imaginei dessa forma. Mas Pedro, apesar de tão afoito na forma dele falar, e de sentir, e de tudo mais, ele estava prestando atenção na palavra. Ele disse assim, pois a gente tentou a noite inteira. Pois a noite inteira nós tentamos, fizemos de tudo, mas quer saber de uma coisa? Segundo a tua palavra, nós vamos lá e vai dar certo dessa vez. Olha, não estava dando certo do meu jeito, nós tentamos, mas porque tu falou. E eu ouvi toda a mensagem que tu pregasse aqui, tá? No meu barco aqui, para essa multidão toda que te segue. E olha, senti firmeza em ti. Vou fazer o que você falou. Meu amigo, minha querida que está aqui nessa noite, nem toda palavra que Deus nos dá de direção é lógico, nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir, mas com certeza é o necessário para o momento. E se você está vivendo momentos de crise, entre a crise e o sucesso e o superar a crise está ao passo de uma palavra, de acreditar numa direção, de levantar a cabeça, de continuar lavando as redes até que Ele diga, agora pode pegar essa rede limpinha que você tem, porque se você não tivesse limpado a rede, você não tinha rede para viver o milagre, mas como você limpou a rede, como você continua ouvindo, como você continua acreditando, como mesmo que a coisa não aconteceu, mas você continua acreditando e permanecendo na minha presença, eu tenho uma palavra para você, vai, porque esse restante de semana, quinta, sexta e sábado, eu vou fazer um milagre na sua vida, vai acontecer o sobrenatural, e o que não aconteceu no ano inteiro, vai acontecer. Se coloca de pé comigo, só você que acredita nessa palavra. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra, e nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas
formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.